Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graças, te dou graças por misericórdia, te louvamos por teu bendito amor, Pai. Te louvamos, Pai, por você ter cuidado de nós, Pai, em cada detalhe, Pai, nada me faltar. Pai, obrigado, Deus, por teu amor. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, Senhor. Obrigado, Pai, pelo alimento, Pai, em nossas vidas, Senhor. Neste momento, eu queria te apresentar, Senhor, eu recebo, Pai, o nosso louvor e o nosso coração, Pai. Senhor, toca nosso coração e a gente pensa em você. O Senhor acha em nós, Pai, que Deus é adorador. Quando o Senhor achaste na minha, Pai, nós possamos, Pai, adorar-te, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala de novo nessa noite.
entender mais sua voz. Quantos aqui tem um coração grato por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas? Então, eu quero te convidar a expressar essa gratidão que você tem em seu coração nesta noite. Então, a Deus louvores, adoração, honra e glória. Abra sua boca, cante e adore ao Senhor.
De maneira alguma, Pai, nós viemos a sair daqui agora mesmo muito grandes. Em nome de Jesus. Boa noite, graças a Deus, igreja. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Amém? A vocês que nos acompanham pelo Facebook, o Senhor nos abençoe, te abençoe com a palavra dessa noite, com esse culto, que aqui estamos reunidos com você em seu lar, para dedicarmos as nossas vidas e tudo que somos ao nosso Senhor. Bem, vamos aos avisos. Sábado agora, próximo sábado, nós teremos o encontro das mulheres aqui na igreja, de oração, às 8 horas. Então, sintam-se convidados a estarem aqui, para juntos orarmos ao Senhor. Se você assim puder, não tiver compromisso, venha estar aqui na igreja conosco, para podermos estarmos orando ao nosso Senhor. O pastor Samuel não pôde estar conosco essa noite e ele me incumbiu aqui dessa agradável missão de estarmos trazendo a palavra do Senhor. Quarta-feira nós teremos culto de liderança aqui na igreja, aquele culto que o pastor Samuel sempre disse que tem às quartas-feiras. Você que é líder esteja conosco, você que ainda não é líder ou que está à frente e gostaria de estar trabalhando na obra do Senhor junto conosco, esteja aqui. Quarta-feira, nós estaremos dando continuidade ao nosso planejamento, vamos chamar assim, para a condução da obra do Senhor aqui neste local, aqui no Gama, para podermos abençoar e também sermos abençoados de acordo com a vontade do Senhor. Então, se você tem vontade, tem disposição de servir ao Senhor, esteja aqui conosco quarta-feira, que nós estaremos tendo aquele bate-papo gostoso, estaremos falando da palavra do Senhor e também tirando dúvidas, traçando e buscando servir ao Senhor com maestria, com excelência, de acordo com o que o Senhor nos ensinou e requer de nós. Alguns irmãos já devem estar sabendo, a avó materna do pastor Samuel faleceu esta semana, precisamente, se não me engano, ontem. E ele não é esse o motivo específico, ele estaria aqui conosco essa noite, mas ele não está aqui e quando ele me convidou de aqui estar para trazer a palavra do Senhor, e quando acontece algo como isso que aconteceu, que é o fim da vida terrena, aqui sempre me traz algumas coisas à memória, na lembrança ou à lembrança de algumas situações. E nós iremos, inicialmente, comentar algo sobre o que algumas pessoas não compreendem, ou às vezes nós somos resistentes em compreender que ao início, a caminhada que é o meio e há um fim. E isto aqui, essa nossa vida, esse nosso corpo terreno, esse corpo limitado que nós temos, ele irá um dia, a nossa vida findará. Se o Senhor não voltar antes disso, essa vida, pelo menos nossa aqui, nós iremos falecer. É algo difícil quando nós perdemos pessoas queridas, pessoas que amamos. E muitas vezes as pessoas se perguntam: será que o Senhor não nos ouve? Será que o Senhor realmente tem inclinado os seus ouvidos a nós em situações? Porque algumas pessoas fazem esse questionamento por serem já alguns filhos do Senhor e não compreendem que tudo tem um fim.
Difícil é perder alguém. Difícil é perder alguém que se ama. Complicado demais aceitar. Mas é necessário compreender que é passageiro. E quando nós perdemos pessoas próximas a nós, pessoas que amamos, nos dá aquele estalo, muitas vezes, necessário de entendermos que nós também iremos partir. E em dado momento, isso também nos traz à memória situações de como estamos vivendo e o que estamos fazendo com a vida que o Senhor nos deu. E existem pessoas, óbvio, que oram ao Senhor para que os seus entes queridos, as pessoas amadas, elas estejam, dentro do possível, sempre com saúde, mas nós voltamos o nosso olhar, muitas vezes, em especial, para as pessoas enfermas que nós amamos, pedindo ao Senhor que Ele cure essa pessoa, que Ele esteja sempre ali, presente na vida dessa pessoa, e que seja feita a sua vontade. E muitas vezes nós temos a dificuldade de aceitar a vontade do Senhor. Pelo amor que temos, às vezes podemos chamar até de amor egoísta, porque nós sempre queremos estar com pessoas amadas. É algo comum. É muito bom estar com pessoas agradáveis, que amamos. Ser retribuído com atenção, com zelo, é muito bom. E nós temos a resistência de nos desligarmos de pessoas assim, quando elas partem. Nós oramos ao Senhor, muitas vezes, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Muitos e muitos acontecimentos nos fazem nos voltar ao Senhor, principalmente em momentos de dor. Eu costumo, isso é uma coisa minha, eu digo que o melhor momento de você pregar a palavra do Senhor são em momentos de dor. Se você está sentindo dor, você está mais, vamos chamar assim, suscetível, mais próximo do Senhor. Você escuta mais o Espírito Santo, o seu ouvido está mais aguçado. Você está mais impelido em observar as coisas que vêm do alto. Você esquece um pouco do nosso cotidiano, porque você mergulha em um mundo diferenciado. E assim também aconteceu, e a Bíblia nos relata isso, com Davi. Muito rapidamente, vamos falar um pouquinho de Davi. Davi também teve uma perda muito importante para ele à época, a vida do seu primogênito. O primeiro filho de Davi, ele faleceu. Davi orou ao Senhor? Sim, ele orou. Vamos ver o que nos diz rapidamente 2 Samuel 12, a partir do versículo 2 Samuel 12, 13. Diz assim a palavra do Senhor. 12, 13. 2 Samuel 12, a partir do versículo 13. Isso. Rapidamente, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Próximo, por favor. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa
se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Só até aí. Obrigado. Observemos que Davi, enquanto a criança estava viva, se dedicou ao Senhor. Jejuou, orou, e ali esteve voltado plenamente ao Senhor, sem observar qualquer outra coisa. Se trancou, se isolou e lá ficou. Até que soube, por ouvir cochichar, vamos dizer assim, dos seus servos, ou por notar algo estranho, observou e perguntou aos seus servos: a criança está morta? Sim. Observemos que, para Davi, com certeza absoluta, não foi algo simples de se enfrentar. Davi orou? Orou. Davi pediu ao Senhor? Pediu. Ele jejuou? Jejuou. Ele fez tudo que era possível. Até onde era possível o seu braço alcançar, ele assim fez. Mas após descobrir que o seu filho era morto, diz a sequência do texto, que nós não lemos, ele se levantou, sacudiu a poeira e, como diz no ditado popular, deu a volta por cima. Não há o que se fazer. Existia um fim e a vontade do Senhor era soberana sobre a vontade de Davi. E assim ele o entendia. Tanto que, enquanto havia vida, enquanto havia esperança, Davi lutou a batalha. Fez com que a guerra pudesse ser revertida. Contudo, ele entendera naquele momento que o Senhor, a vontade de Deus, era sobre a vontade dele. E quando não há mais o que fazer, ele continuou. Temos muito que aprender aqui. Por mais que nos doa, enquanto pudermos, lutemos. Porém, entendamos que chega um momento em que nós não podemos mais fazer nada. E aí entra sim a vontade do Senhor. Isso me traz algumas coisas que aprendi com o filho dessa senhora, avó do pastor Samuel. O filho dela, o pastor Joel, disse aqui nesse púlpito algumas vezes: não perca a oportunidade de ser especial para alguém. Vou repetir: não perca a oportunidade de ser especial para alguém. Meus amados irmãos e amigos que estão aqui presentes, que nos acompanham via Facebook, entendamos que devemos ser especial. Não perca a oportunidade. Não economize eu te amo. Utilize todos os mecanismos e ferramentas que façam com que você, ou com que vocês sejam, pessoas especiais. Se existe a oportunidade, aproveite. Aproveite a oportunidade de ser especial. Com certeza, todos nós temos alguém especial ao nosso lado. Seja sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, seu esposo,
seus filhos, avós, paternos e maternos. Se eles estão com vocês, amigos do coração, aquele amigo que é mais chegado que irmão sanguíneo, muitos de nós temos. Aproveite oportunidades de estar com essas pessoas. Essas oportunidades, elas costumam não voltar. Costumam serem únicas. Essa é a realidade. Sejam especiais. Eu tenho convicção de ouvir falar que o pastor Joel, pai do pastor Samuel, perdeu a sua mãe. Mas ele utilizou a oportunidade diversas vezes de ser especial a ela, para ela. Porque eu convivi com ele e ouvi muitas coisas dele. E no agir da sua mãe, eu observei que ele fez proveito dessas ocasiões. Aproveitemos as pessoas que amamos. Talvez você ache que falar eu te amo é simplesmente uma palavra, é algo que para você talvez não seja tão impactante, mas provavelmente para quem está ouvindo é muito importante. A cada dia que você acordar, agradeça a Deus por sua vida e aproveite a oportunidade de estar ao lado de algumas pessoas que você ama. Não deixe passar distante ou ao largo essas situações. Acordou, viu a pessoa, eu te amo. Você é muito importante para mim. Você não sabe se será dada a oportunidade tanto a você quanto à pessoa que chegar ao final do dia e poder falar aquilo novamente. Então, para você que é casado e vai visitar de vez em quando seus pais, quando lá chegar, ao chegar e ao sair, demonstre, seja e faça com que aqueles momentos sejam momentos especiais. O nosso cotidiano, o nosso costume, os nossos hábitos nos tiram esta situação de preciosidade de valor de momentos. Você está acostumado, habituado a estar tanto tempo com aquela pessoa, às vezes com seu esposo ou com sua esposa, que você se esquece que talvez ao final do dia, tanto você quanto ela talvez não esteja ali e não tenha mais essa oportunidade. Portanto, aproveite situações como essa, que pessoas e amigos nossos estão vivendo de dificuldade, e que todos nós já passamos e iremos passar, faz e nos traz à memória que é momento de dizermos às pessoas que amamos, que as amamos e que elas são importantes para nós. Espero que ao final deste culto ao Senhor, você tenha a oportunidade de aí sim abraçar aquela pessoa que está próxima a você, lá na sua casa, aqui, seja seu esposo, sua esposa, e dizer: eu te amo. Você é muito, muito importante para mim. Você faz parte de mim. Você tem uma partícula do meu ser. Eu sou hoje o que sou por ter você ao meu lado. Você influenciou em minha vida. Não percamos esta oportunidade. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Enquanto louvamos ao Senhor, em seguida, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia rapidinho em Gênesis 14. Gênesis 14, 18 a 20. E enquanto estivermos aqui louvando ao Senhor, você terá a oportunidade de devolver seus dízimos e ofertas. Para você que nos acompanha, ou que nos acompanha via Facebook, você tem também a oportunidade de participar, devolvendo seus dízimos e ofertas aqui conosco, caso assim você deseje. Basta fazer através da nossa conta bancária. Diz assim, em Gênesis 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus
Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Desde o início, Abraão foi fiel ao Senhor. E que assim sejamos nós também, como Abraão foi, fiéis ao nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé, igreja. Amém? Ele é bom o tempo todo, o tempo todo. Vamos falar, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Amém. Vamos louvar juntos ao nosso Deus.
vamos nos alegrar diante do nosso Deus, porque Ele fez tudo por nós. E é graças a Ele que nós temos livre acesso ao Pai. Amém?
nós vamos construir nossa vida em Deus. Então, meus irmãos, que tudo que fizermos, que tudo que pensarmos, que o alicerce esteja em Deus. Que antes de qualquer decisão, nós possamos estar colocando tudo em Deus. Que Ele seja o primeiro em nossas vidas. Que Ele seja tudo em nossas vidas. Nós possamos a cada dia reconhecer o Senhor em cada ação, em cada momento de nossas vidas. Louvado seja o nome de Deus.
bom estar com os irmãos novamente na casa do Senhor. Sou grato a Deus por tudo. Por tudo. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que seremos, por tudo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Meus amados irmãos, temos algum visitante essa noite aqui presente conosco? Não. Se por acaso tem algum visitante no Facebook, seja muito bem-vindo. Esteja conosco sempre. Que o Senhor te abençoe. Meus irmãos, essa noite eu gostaria muito mesmo de trazer uma palavra do meu coração que o Senhor já falou comigo faz algum tempo. Quando o pastor Samuel disse que eu traria a palavra essa noite, eu já tinha ela pronta. Minha esposa até perguntou hoje, ao final do dia, que foi rápido, ela perguntou: você já fez? Já está tudo pronto? Eu falei: já está pronto há mais de 30 dias já. Uma coisa maravilhosa, quando o Senhor fala conosco e você tem aquilo guardado para compartilhar, e é nos dado em vários momentos o prazer de falar do Senhor e da tua palavra. Hoje nós iremos meditar, analisar, conversar sobre um texto muito conhecido mesmo. Mas nós vamos buscar olhar por um ângulo diferente, que é o que eu sempre tento trazer aos irmãos. Eu já vi várias pregações sobre esse texto, e eu não vi ainda essa visão, esse ângulo que o Senhor me deu deste momento passado por Ele e pelos seus discípulos. O nosso texto está balizado ou firmado em Lucas 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu te convido a abrir a sua Bíblia, seja física, seja no celular. Lucas 8 será a nossa base de hoje à noite. Lucas 8, a partir do versículo 22. Mas antes de nós iniciarmos a leitura, eu gostaria de orar. Então eu lhe convido se você já encontrou na Bíblia, no livro de Lucas, já se encontra aí, então, nesse momento eu lhe convido a fechar os seus olhos, se assim o desejar, pois não existe nada na Bíblia que diz que você, para orar ao Senhor, tem que fechar os seus olhos. Existem costumes, culturas que você tem que deixar claro. Nós fazemos isso para nos concentrarmos na oração ao Senhor e nos voltarmos a Ele exclusivamente. Existem pessoas que conseguem fazer isso sem ter que fechar os seus olhos. Então eu lhe convido neste momento a centrar-se em Jesus, em o nosso Deus, e orar a Ele. Oremos. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, por termos, ó Pai, a liberdade de poder falar sobre Ti abertamente, sem nenhum entrave, sem nenhuma dificuldade. Pai, usa-me, faça, Senhor, com que a Tua palavra alcance todos os ouvintes nesta noite, e que a Tua palavra, ó Pai, seja difundida, que a Sua palavra ecoe por muitos e muitos lugares, que o Senhor faça uso, ó Pai, dos Teus servos por toda a terra, que consigamos levar a Tua vontade aos Teus discípulos, aos Teus filhos, Senhor, e que consigamos, como os filhos Teus, colocar em prática em nossas vidas as Tuas ações, os Teus exemplos e os Teus ensinamentos, Senhor. Que consigamos ter a Bíblia, ter a palavra, ter a Ti, ó Pai, como pilar, que consigamos amar a cada vez mais
aos nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos. Mas, primeiramente, voltemos a Ti, Senhor, que é a fonte de vida, a fonte do nosso existir. Que o Senhor seja sempre conosco, ó Pai. Que consigamos sentir a Tua presença, que consigamos ouvir a Tua voz, e que consigamos fazer tudo que o Senhor deseja para as nossas vidas, e que consigamos também, ó Pai, refletir a Ti aonde quer que estejamos. Que nenhuma situação, que nenhum momento nos constranja de falar sobre Ti, que consigamos falar sobre Ti não somente com palavras, mas com gestos, atitudes, ações e decisões, que apresentemos a Ti, ó Pai, todas as nossas dificuldades, e que também assim seja, ó Pai, com as nossas alegrias, conquistas e motivos de felicidade. Que amemos todas as pessoas da terra. Que consigamos ter discernimento, sabedoria vindo de Ti, do que é certo e do que é errado. Que consigamos fazer o certo, por mais que todas as pessoas estejam fazendo errado. E que isso seja algo natural no nosso viver. Te peço esta noite, ó Pai, que a Tua palavra fique armazenada na memória, nos corações de todos os ouvintes. E que o Senhor faça com que estes ouvintes, ó Pai, coloque esta palavra em prática no seu dia a dia. Nos abençoe. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, esta é a passagem conhecida em algumas Bíblias, tem lá em cima. Outra coisa que eu já digo, essa parte que tem o título em algumas Bíblias, não faz parte da palavra do Senhor como padrão, tá? Jesus acalma a tempestade, é o título ali de algumas, tá? Nós vamos hoje falar desta passagem. É uma passagem bem conhecida, mas tentarei trazer à memória, ao coração dos irmãos, um ângulo diferente, uma visão diferente. Em dado momento, irei até trazer coisas e situações que, creio eu, que alguns dos irmãos já terão ouvido algum pregador falar sobre essa palavra, mas terão outras situações que imagino eu que vocês talvez não tenham ouvido falar. É uma passagem muito conhecida, como eu disse, e normalmente os pregadores, dos quais eu ouvi vários, mas dos quais me lembro, eles focaram na questão da fé daqueles apóstolos, dos discípulos que eles estavam, onde Cristo os interpela ou os questiona. Em outras situações do mar, em outras também do barco. Nós iremos trazer todos esses ângulos, todas as situações, de uma forma um pouco diferente, ou até um olhar diferente para essa situação. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 22, Lucas 8, 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobar, é o que está aqui na minha versão. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Só até aí.
Em Marcos, que também fala dessa passagem, lá no iniciozinho de Marcos, ele diz desse versículo, a gente não vai ler, só um comentário, ele diz que não era somente esse barco, ele diz que havia outros barcos. Jesus adentrou a este barco para passar a outra margem, e outros barcos o seguiram, porque ali ele estava a pregar, a falar às pessoas, e dispersando-as, subiu no barco, falou para os discípulos para irem para outra margem. Algumas daquelas pessoas estavam em outros barcos e o seguiram. E aí, dá para a gente também fazer uma analogia, que eu não vou trazer aqui, vou só dar um start nessa situação. Depois vocês pensem, se quiserem ler lá em Marcos, porque essa passagem nos traz o olhar do barco onde Jesus estava e os seus discípulos. Pensando que houve uma tempestade, o que aconteceu com os outros barcos? A Bíblia nos diz, pelo menos segundo Marcos e Mateus fazem menção a essa passagem. Mas enfim, vamos nos ater até aqui. Volta para mim, para o 22, por favor, Tiago, na passagem ali, por gentileza. 8:22. Bem, meus amados irmãos, na vida nós passamos por dificuldades diariamente. A dificuldade é algo inerente, é algo que está implícito em nossas vidas, por meio do qual nós temos que tomar decisões para sanar problemas, tempestades, acalmar as nossas tempestades, que muitas vezes nós mesmos provocamos estas tempestades por meio das nossas decisões e escolhas. Nós temos sempre que tomar decisões. Vocês decidiram estar aqui hoje à noite. Outros irmãos, amigos e visitantes decidiram estar, por algum motivo, em casa, pelo Facebook, nos acompanhando. Mas observe, é uma decisão a cada passo. Você decide andar, você decide comer, você decide dormir. Por mais que o seu corpo deseje, queira fazer algumas coisas, você é soberano em tomar a decisão, se vai para um lado ou se vai para o outro. Então, as nossas tempestades, muitas vezes, são advindas, oriundas, elas surgem destas decisões, muitas vezes, escolhas boas e escolhas ruins. Não há ninguém que escape de tal situação. Não tem ninguém. Seja criança, adulto, você toma a decisão. Com base no conhecimento que você tem. Mas você toma a decisão. Nós temos aqui a situação onde Jesus, como eu disse, estava falando a várias pessoas, adentrou um barco, ou ao barco, disse aos discípulos, vamos para outra margem. A partir daí, eles decidiram seguir. Tendo em vista que eles, não todos, mas parte deles, tinham o domínio daquele ambiente aonde eles iriam adentrar. Eles sairiam de solo, terra firme, para dentro do mar. Tínhamos entre eles pescadores, pessoas que viviam muito tempo no mar e menos em terra firme. Mas nós tínhamos também dentre aqueles pessoas que talvez, a gente não sabe, talvez nunca nem entraram ao mar. Não viam aquele ambiente como um ambiente seguro. Mas, mesmo assim, decidiram ir. E observemos algumas situações. Nós também fazemos assim. Muitas vezes nós decidimos ir por um caminho aonde aos nossos olhos é totalmente seguro. Nós temos o quê? Domínio da situação, do ambiente. No cotidiano, das nossas discussões, dia a dia, muitas vezes existem algumas palavras que dizem, cuidado, para que a pessoa que está, ou com quem você está em debate, ela não te traga para o campo dela, aonde ela tem um domínio e te vença. Permaneça no seu local. Daí nós podemos tirar situações da seguinte proporção.
Nunca, ou evite, pelo menos, entrar em uma guerra. Não deixe se levar pelas outras pessoas, porque muitas vezes elas podem te puxar para aquele local, ali é onde ela irá vencer você com mais facilidade. As nossas decisões, normalmente, nós tomamos elas em direção aonde nós cremos que temos controle. Nós não vamos para onde a gente não tem controle. O natural é você escolher aonde você domina, aonde você conhece. Se você faz algo, se você trabalha numa cozinha, você tem o domínio da cozinha, você não vai discutir com ninguém naquela cozinha, porque você sabe onde está tudo. Se alguém quiser discutir com você ali, você tem um domínio. Você sabe onde é que está a panela, você sabe onde é que está a colher, você sabe onde é que está tudo. Hoje o ambiente da sua casa, você sabe o que tem no guarda-roupa, ou pelo menos onde está, onde é que você colocou uma coisa e outra. Aquilo é o seu domínio, é o seu ambiente. Ali você crê que você é soberano. Voltemos ao nosso texto e vamos refleti-lo novamente ao nosso dia a dia. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 22. E aconteceu que, no dia daqueles, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. Meus irmãos, ali nós não vimos ninguém questionando a Jesus. Simplesmente partiram. Eles foram para o outro lado. Existia ali um objetivo traçado por Jesus. Existia ali uma meta a ser alcançada. Qual era? Chegar do outro lado. Uma meta fácil para alguns e provavelmente complexa para outros. Mas mesmo estes que não tinham domínio sobre a situação foram. Aí você se pergunta, eles foram porque eles confiavam em Jesus? Ou eles foram porque confiavam nos outros discípulos que tinham domínio sobre aquele ambiente? Tem algo a se perguntar, a nos perguntar. Porque nós tínhamos ali pescadores exímios, pessoas que viviam do mar. E se você tiver que tomar a escolha, normalmente você avalia se a pessoa tem domínio ou não. Quer ver um exemplo? Quem aqui vai fazer um voo com um piloto que tem pouco conhecimento? Já pensou se a companhia aérea diz assim, ó, nós temos aqui 2 trainees de piloto que irá voar para de Brasília a Goiânia. Quem vai curtir Brasília a Goiânia? Quem vai? Ninguém é doido de entrar. Porque se falar isso, todo mundo desce, eu vou no próximo. Vocês podem ir que eu fico aqui. Meus irmãos, não tem. Você está confiando, dando crédito em alguém, no conhecimento de alguém. Não, ele tem domínio, ele conhece, é o ambiente dele, eu vou porque ele tem. Então eu vou. Se você não tem, você fala, opa, vou nada, é ruim que eu vou. Lembremos de uma coisa, Cristo era pescador? Não me lembro de Cristo. Ele era o quê? Carpinteiro. Lembre-se que naquela época, os filhos seguiam a profissão dos seus pais. Certo? Então, José, pescador? Não. Cristo, por consequência natural, também não. Os discípulos, todos eram pescadores? Todos? Não. Eles estavam confiando em Cristo? Não. Será? Por que foram? Imagine um avião. Essa situação. A época, estamos nessa. Algo a nos perguntar. Vamos seguir o texto, por favor, 23, Tiago. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. Vou ler na minha versão. Eu estou no 23. Enquanto navegava, ele adormeceu. Quem adormeceu? Jesus Cristo. Ele adormeceu. Por que ele adormeceu?
ele não era o expert da situação. Era ele que conduzia o barco? Não. Quem conduzia o barco era quem já estava acostumado a conduzir barcos em pescaria. Jesus era o expert daquele momento, daquela situação. Ele devia ou ele tinha que estar acordado? Não. Jesus era passageiro. Assim como outros ali. Ele era passageiro. Nada além disso. Nada além disso. Então, Cristo ali era passageiro. E observemos, seguindo, parte B do 23. Na minha versão, lá também dá. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval. Nas outras versões, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de, aqui virá, né? Ali está dizendo, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam um grande perigo. Meus irmãos, ambiente hostil, tempestade, quem estava guiando era Jesus? Não, o barco estava meio lá, meio aqui, como eu costumo brincar, meio pedra, meio sabão, estava entrando água no barco, e barco cheio de água resolve o quê? Nada, porque não é barco, passa a ser o quê? Passa a ser uma âncora, porque a tendência é só ir para o fundo. E o vento? Espera aí, quem estava navegando, direcionando, nunca tinha vivido aquilo? De certo que alguns, com certeza, já haviam vivido aquilo, já haviam vivido aquela situação. Imagine o desespero dos outros. Para que eu quero descer, eu quero voltar. Que decisão que eu tomei. Eu aqui quase morrendo e Jesus dormindo. Se eu vim por causa dele, vou morrer junto com ele. Ele morre dormindo, eu morro acordado. Não sei fazer mais nada. E os outros lá lutando, né? Enquanto a vida a luta, tentando dar um jeito. Só que a tempestade e água para dentro do barco. E eles na peleja. Vamos seguir. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Deixa eu ver na minha versão. 24. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ok. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo acalmou e ficou tranquilo. Bom, meus irmãos, vou voltar um pouquinho só para fazer umas perguntas interessantes e para que a gente pare para analisar. O objetivo era chegar até a outra margem. Nós temos objetivo em nossas vidas, às vezes objetivos curtos e objetivos longos, ou seja, objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo. O objetivo era chegar a outra margem. Mas Jesus disse que não teria problema? Não. Ele só disse, entrem e vamos para o outro lado. E ele também não falou assim, o seguinte, Pedro vai ficar tomando conta. Ele não fez nada disso, ele só entrou e falou, vamos embora para o outro lado. Porque ele sabia que ali existiam pessoas que conseguiam conduzir para o outro lado. E nesta situação, o objetivo era chegar lá. E assim é com a nossa vida. Nós temos objetivos, o Senhor te manda fazer algo, você está sendo obediente ao Senhor, mas o Senhor não diz para você se vai ser fácil, se vai ser difícil, se você vai ter dificuldade ou não. O normal é que você tenha dificuldade, principalmente se você está indo em um caminho desconhecido. Se você conhece, você vai estar mais tranquilo. Agora, se você não conhece, a tendência é o quê? Que você entre em desespero. Para e pensa como é que estavam aqueles discípulos que não tinham domínio nenhum sobre o mar. E que nunca tinham vivido aquilo. Vai morrer. A gente não sabe nem se alguns deles não sabiam nadar, que poderia acontecer. Então, observemos. Nós tínhamos desesperos rompantes, de loucura ali. Imagina, você fica maluco. Nosso viver, o nosso instinto animal é vida. Se você está dirigindo, vem algo na sua direção, pergunta o que você vai desviar. É um instinto normal. Instinto de autodefesa do ser humano. Aquele pessoal estava maluco já.
Não sabia o que ia fazer, meu irmão. Onde é que eu corro? Eu vou para fora, se o problema está lá fora. Qual era o ambiente mais seguro naquele cenário? O barco. Existia outro? Não. Se eu vou para o outro, é pior, vou ter que ficar aqui. Só tem um detalhe. Quem me chamou está fazendo o quê? Está dormindo. Sabe o que eu concluo daí? Quando o Senhor te der uma direção, pode ir. Porque mesmo ele dormindo, caso ele resolva fazê-lo, é o lugar mais seguro que você vai estar. É o lugar mais seguro que você vai estar. Vou repetir novamente. Quando o Senhor te dá uma ordem, te dá uma direção, te dá um caminho, vai, mesmo que ele seja desconhecido. Sabe por quê? Mesmo que o Senhor não esteja acordado, que eu acho difícil, mesmo que ele não esteja acordado, o lugar mais seguro é aonde o Senhor mandou você estar, porque você, mesmo estando com ele, vai estar seguro sempre. No outro lugar, você perecerá. Fora do barco, a tendência natural era a morte instantânea. Você, os discípulos, estavam com medo dentro do barco, mas era o ambiente mais seguro naquele momento. E assim somos nós no nosso dia a dia. Muitas vezes o Senhor nos manda, nos guia para uma direção, e nós, com o nosso olhar limitado, sempre questionamos, e Ele com amor nos exorta e nos mantém. E nós conseguimos vencer. Continuemos. Onde está a sua fé? Um pouquinho antes, eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Os discípulos ali naquela situação estavam com medo, ok? Medo de quê? Da tempestade. Da tempestade. E o que aconteceu ali? Jesus estava dormindo. E quando ele entrou no barco, ele determinou quem iria ser o guia do barco. O barco estava navegando. Estavam todos ali dentro do barco. Quem é que guiava o barco? Alguém experiente que conhecia o mar. Jesus não estava guiando o barco. Sabe o que isso traz à minha memória, à minha mente? Sabe o que eu estou vendo aqui? O Senhor não lhe obriga a ir com ele, ou não determina exatamente, de forma obrigatória, o que você tem que fazer. Você toma as suas decisões. Observe que o discípulo que ali estava à frente do barco e que guiava, o Senhor deu para ele autoridade para fazer. E o Senhor faz assim conosco. O Espírito Santo do Senhor é educado. Ele não te obriga a fazer nada. Você pode e tem direito de fazer as suas escolhas. Nós escolhemos servir ao Senhor. Portanto, devemos ouvir o Senhor, voltar os nossos ouvidos e olhos para Ele e entender o que Ele quer. Só que para você ouvir, você tem que conhecer a voz. Nós conhecemos a voz só de conviver. Caso contrário, você não vai conseguir discernir, diferenciar quem é ou o que é, da onde vem a voz do Senhor e a voz de outros que não sejam o Senhor. Observe aqui que o barco estava sendo guiado pelos discípulos, isso é fato. Jesus estava dormindo. Jesus permite que sejamos responsáveis por nossas escolhas e decisões, mesmo Ele estando conosco. Jesus estava lá, mas Ele permitiu nesse cenário que os discípulos fossem. Ele só falou o seguinte: o nosso destino é o outro lado. Mas Ele não disse: ó, você pega aqui para a direita, porque tem um redemoinho no meio do rio aqui, ó, do mar. Não, você pega aqui para a esquerda. Ele não fez nada disso. Ele disse: olha, entrem e vamos para o outro lado. Quem vai guiar? Vocês. Vocês vão tomar a decisão. Vocês que vão saber para onde
estão indo. Eu só quero chegar do outro lado. Objetivo e meta passada. Agora é com você. É assim que ele age nessas coisas. É assim. Ele te diz, vai. Vai. Ele não te diz, vai que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você não vai ter nada. Isso não existe. Não existe. Jesus dormia. Então, os discípulos resolveram, em dado momento, acordá-lo. Por quê? Por causa da tempestade. Eu me pergunto, na passagem que a gente viu anterior, volta um pouquinho, Tiago, por favor, 24. Os discípulos foram acordá-lo clamando, uma antes, 23, 8:23. O barco estava o quê? Inundando. Meus irmãos, vamos pensar. O barco começou a inundar do nada, rapidinho, assim, pum, em um segundo? Não. Creio eu que o barco, ventania, mar revolto, aos poucos, vai acontecendo. Eles tentaram dominar. Afinal de contas, o que é? Eles conheciam, alguns deles, os que estavam à frente da travessia. Eles conheciam. Então, estava tudo estava dominado. As coisas começaram a ficar ficando ruim. O cenário está piorando. Está saindo do meu controle. O que eu vou fazer? Está ficando ruim. Chegou a ponto de começar a inundar. Que foi o que eu disse. A água dentro do barco já não é um barco, é uma âncora. Vai para o fundo. É uma pedra. Começou a inundar. E eles corriam o quê? Grande perigo. Meus irmãos, por Deus, por que eles não chamaram de cristãos? Já se perguntaram isso? Por que espera chegar em um momento tão crítico? Por que não acordaram a Jesus antes? Por quê? Será por quê? Você já se perguntaram? Estava inundando e corria um grande perigo. Se já estivesse afogando, Jesus ia ter que fazer igual fez com Lázaro lá na frente. Olha só, deixou a situação ficar crítica. Meus irmãos, na nossa vida, Cristo está conosco. Por que você vai deixar ficar péssimo quando você não estiver enxergando mais nada para recorrer ao Senhor? Faça isso diariamente. Faça isso constantemente, que você não vai ter que chegar em uma situação tão periclitante, tão perigosa. Observe, eu não estou dizendo que você não vai passar por problema, mas os seus problemas serão minimizados. Problemas nós teremos, mas existe um que está conosco que é maior do que os nossos problemas. Por que esperar chegar em uma situação péssima? Chegou na situação ruim, vou recorrer para o meu pai, meu. Eu vou para quem pode me ajudar, porque eu não dou conta mais, para poder saber, direcionar o que eu vou fazer, tomar minha decisão. Cristo estava ali. E eles não pediram socorro. Pelo menos antes da coisa ficar totalmente descontrolada. Então, por que não acordaram Jesus antes de ficarem aflitos e nem amudos? É uma pergunta assim. Aí, nós temos que entender, se Cristo é conosco, nós temos que estar com Ele sempre, buscando Ele sempre, recorrendo a Ele constantemente, criar intimidade, ouvir a voz, conhecer, viver. Passamos por dificuldades constantemente, porém, cabe a nós chamar Jesus no momento certo. E o momento certo é o seu feeling, é o seu dia a dia, a sua intimidade. Sabe aquela criança pequena que é ameaçada na escola? Na primeira ameaça ela avisa para o pai e o pai resolve o problema? E sabe aquela criança que é ameaçada na escola, não fala nada para o pai? No outro dia é ameaçada de novo. De repente começa a apanhar. Quando o pai vai saber, a coisa já está muito pior. Mas o pai vai ficar sabendo. Por que nós vamos
ser tão tranquilos com uma situação que nos incomoda. Apresentemos ao nosso Senhor o nosso problema. Seja ele pequeno, seja ele grande, vultuoso. Se ele está ou não ao nosso alcance, vamos pedir para que ele nos direcione. Porque, afinal de contas, o Senhor não vai fazer por você o que você tem capacidade dada por ele para que você solucione. Observe. Nesta palavra, lá ao final, o Senhor diz que os discípulos tinham capacidade, eles tinham fé de resolver o problema. Mas eles não fizeram. Mas se eles tivessem pedido direcionamento ao Senhor, talvez eles teriam resolvido o problema. Observemos que Jesus, nessa situação, que a gente estava antes, a gente estava no 24, não era? Volta para o 24 lá. Aqui, os discípulos foram acordados clamando. Próximo, 25. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor acalmou as águas e perguntou, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos, amedrontados e admirados. Meus irmãos, qual foi a primeira providência de Cristo quando acordou? A primeira providência dele foi cessar o problema. Ele, por um acaso, virou, Cristo acorda, ele virou para os discípulos, o que você deseja? Qual é o seu problema? Ele fez isso? Não, ele já sabia qual era o problema, ele se voltou para o problema e solucionou. É assim que ele faz conosco até hoje. Ele já sabe qual é o seu problema. Ele já te conhece. Cabe a você apresentar e colocar perante ele como solucionar esse problema. Ele pode te usar, ele pode fazer uso de outra pessoa para aquele problema ser solucionado, ou ele próprio resolve sem depender de ninguém. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas ele se voltou diretamente para o problema e solucionou. Observemos que Jesus imediatamente voltou-se para a tempestade e acalmou-a. Ou seja, resolveu de pronto o problema que afligia a todos. E somente após falou com os discípulos. Depois que ele resolveu o problema, ele virou e falou, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Agora observemos uma coisa interessante. Os discípulos estavam como? Amedrontados e admirados. Espera aí, dois sentimentos opostos, porque admiração e medo, amedrontamento, nesse caso, são opostos. Ao mesmo tempo que eles estavam assustados, como é que eles estavam? Admirados, fascinados com o que o Senhor fez. Eles estavam com temor, com medo, e tinham admiração, sentimentos e sensações opostas, juntas no mesmo momento. É aquele susto, alívio, dizer assim, meu Deus, eu estou morrendo de medo, quero passar desse jeito. Mas estavam fascinados com aquele momento. Seguindo, eles sabiam quem era Jesus? Os discípulos sabiam? Vamos ver se eles sabiam, porque esse versículo não diz. Olha lá no finalzinho aqui do 25. Amedrontados e admirados, continuando. Eles perguntaram uns aos outros. Eles perguntaram, só podia perguntar para quem estava ali. Aqui eu aprendo outra coisa. Você vai aprender e vai conviver com quem está com você no barco. Quem está fora. Os outros barcos que eu citei, tinha como vivenciar aquilo lá? Não. Eles podem ter morrido, podem não ter morrido, mas eles não sabem onde é que vem a solução, não sabem nada. O problema talvez, a bênção alcançou eles, eles talvez chegaram ao outro lado do rio, junto com o barco inicial, onde Jesus estava com os discípulos, mas eles sabem o que aconteceram? Não. Só depois que eles descerem do barco, se congregarem, unirem com os demais, que eles vão saber o que aconteceu no barco. Igual nós estamos sabendo aqui agora. Então, observemos. Olha a pergunta. Lá do pessoal que é do dia a dia, eles estão junto do barco. Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Eles conheciam Jesus? Eles estavam conhecendo. Eles não conheciam. Eles não sabiam o poder de Cristo. Eles não sabiam o que Cristo fez. Por mais que ele tenha dito. Observemos isso. Os discípulos que ali estavam, eles ainda não sabiam do poder de Cristo.
Tinha, sobre tudo e sobre todos. Me diz uma coisa, se eles soubessem, eles teriam medo? Talvez até teriam, mas bem menor. Porque eu sei que resolve o problema. Você quer ver um exemplo bom? Cachorro. Você tem seu cachorro, ele é um pitbull. Você cria um cachorro. O cachorro é bravo, ninguém chega. De repente, você chega para visitar essa pessoa que é dona do pitbull. Aí você adentra a casa dela. De repente, está o pitbull vem na sua direção. Aí ele diz, o cachorro te conhece? Ele vai lhe causar um dano complicadíssimo. De repente, chega o dono. Com uma palavra, o dono diz, Mike, vai para o lado. O cachorro faz, opa, para o lado. O dono chegou perto. O dono ia conseguir separar a briga? Não. Ele só chegou e falou, Mike, o cachorro já... Se você sabe que ele tem poder sobre aquele animal que você não tem, você teve medo do animal? Teve. Olha o sentimento. Medo de ser mordido pelo cachorro e, ao mesmo tempo, alívio e admiração. Porque o dono tem total controle sobre o cachorro, sem sequer tocar no animal. Olha, é interessante essa situação. E é assim que eles estavam. Você vai continuar tendo medo do cachorro? Vai. Mas, se o dono estiver próximo, você vai ter o quê? Confiança. Você vai ter mais o quê? Tranquilidade. Vai deixar de ter medo? Não. O medo vai continuar com você. Por quê? O cachorro é bravo, violento, feroz, e se o dono estiver junto, você está enrolado. Vai continuar tendo medo do cachorro. Mas se o dono estiver junto, você vai estar mais... Observe, o medo resiste, persiste, mas ele é menor. Porque existe um outro sentimento que está próximo e tem um domínio sobre o dono, que é o dono. E assim era Jesus. Se eles soubessem, conhecessem que Jesus tem domínio sobre a tempestade e sobre o mar, eles teriam medo? Sim. Mas do mesmo tanto? Que não. Ele resolve o problema. Morreu ou não morreu. Eles estavam com medo de quê? De morrer. Eles estavam com medo da tempestade. Estavam com medo de morrer. A tempestade era o que iria causar a morte. Jesus dominava a tempestade. Então, está tudo tranquilo. Basta acordar ele que ele resolve. Basta falar com o dono do cachorro, que o cachorro... Esse é o cenário. Então, os discípulos, sim, eles automaticamente, por mais que eles conhecessem a Jesus, ele não conhecia no íntimo, ele não sabia de tudo que Jesus era capaz. Eles foram conhecendo aos poucos, com o passar do tempo. Os discípulos estavam conhecendo gradualmente, isto é, pouco a pouco, quem era Jesus. Por isso que eles perguntaram quem é este que tem domínio sobre o abstrato. Por que o abstrato? Vento. Alguém aqui vê vento? Consegue ver vento? Ver não dá, só se tiver uma coelhinha. Uma folhinha. Caso contrário, você vê algo que você não precisa. Sabe quando está vindo e de onde está vindo e para onde está indo. E assim é o Senhor. Então nós vimos aqui que o Senhor, se Ele está com você, Ele pode estar descansando. Ele pode estar te pondo à prova. Mas se Ele está junto com você, primeiro, não vai perguntar para vocês. Conhece o teu coração. Está passando dificuldade. Difícil. Mas está com Cristo todo. Então, você não tem. É melhor estar em dificuldade. Cristo junto com você do que estar com Deus sem Deus. Porque a sua felicidade, ela é passageira. O seu problema virá a fugir de sobremaneira e você dificilmente resistirá. A dificuldade, Cristo, ela pode cessar ou ele pode te indicar como solucionar. Então, aprendo aqui. Estar no barco, desde que Cristo esteja, por mais que eu esteja em dificuldade, é o melhor lugar para eu estar. Confiar no Senhor, sobre tudo, sobre todos, é a situação ímpar. E entender que Cristo tem um objetivo, tem uma meta para a vida de cada um de nós. Nós temos que compreender que é algo que deve ser alcançado.
Para finalizar, uma frase que nós estudamos visitando algumas leituras. A vida é a prova mais difícil. Muitas pessoas fracassam porque tentam copiar os outros, sem perceber que cada um de nós recebemos uma folha em branco com questões diferentes. O que eu quero dizer com isso? Você está vivendo algo, você vai encontrar ninguém. A sua vida, as suas decisões, quem toma é você. Você pode ser casado, você pode ter filhos, cada um escreve a sua história. Cada um toma as suas decisões. Entenda, a melhor decisão no contexto nosso é estar junto ao Senhor. Por mais difícil que seja, se Cristo está, eu devo estar também. Independente, se Ele está dormindo, eu só tenho que aprender a acordá-lo. Como não deixar Cristo dormir? É estar em um constante. Ou você não vai ser muito. E essa coisa. Se tiver dormindo, coisa comigo, eu vou começar sozinho. Então, se você fala com o Senhor, se você ora ao Senhor, você apresenta os problemas, você ora para o Senhor, mas mesmo caso você o esqueça em dado momento, mas Ele está presente em sua vida, e você tem convicção disso. Se você gritar e chamar pelo nome dele, Ele te socorrerá, assim como Ele fez com os discípulos nessa passagem. Essa palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que tenhamos a condição que o Senhor sempre conosco, que o Senhor sempre está ao nosso lado, que o Senhor, Ele dorme quando você permite e faz com que automaticamente você o esqueça. Talvez Ele esteja aí. Pode ser que Ele esteja dormindo. Pode ser, eu creio que pode ser que Ele esteja dormindo. Mas se você gritar socorro, Ele te pronto vai estar para resolver o seu problema. Mas não se esqueça, se você o fizer dessa forma, Ele irá, no momento certo, repreendê-lo, assim como Ele fez com os discípulos, onde está a sua. Amém? Esta é a palavra dessa noite. Antes da gente orar, nós temos um aniversariante. Essa aqui, nosso irmão Redson. Então eu gostaria que a igreja, nesse momento, achei que estava dali, sem óculos. Tem pessoas que gostam de não ver distante, né? Nesse caso, para mim, seria uma vantagem. Mas eu não. Eu gosto de olhar as pessoas com os olhos deles. Então, muito distante, eu vejo um pouquinho embaçado já. A idade não está ajudando mais tanto. A gente está fazendo óculos, mas tudo bem. Vamos cantar? Ah, é a Lute também. A Lute está atrás dele lá. Muito bem. Então, ele está embaçado a Lute. Ele está embaçado. Vamos cantar parabéns? Podemos? Rapidinho? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Que Deus abençoe os irmãos. Saibam que essa igreja, nós que somos igreja, amamos vocês. Sejam sempre amados por nós. Nós consideramos vocês parte nossa, que vocês são parte do Senhor. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. Você que nos acompanha via internet, também via Facebook, feche seus olhos, se assim você desejar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta reunião aqui neste tempo, no lar dessas pessoas que nos acompanham, em teu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Nos dê uma semana que se inicia hoje, ó Pai, abençoada, agradável. Que a tua palavra, ó Pai, que foi hoje colocada aqui, dita aqui, entoada em teu nome, seja armazenada em nossos corações, em nossas memórias, que coloquemos em prática, que tenhamos a convicção que o Senhor é conosco, que sempre está a nos socorrer, que somos totalmente dependentes de Ti. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe a cada um
membro da Igreja Batista do Planalto, a cada pessoa que aqui colocou os seus pés, e também abençoe de igual modo aquelas pessoas que nos acompanham via internet, ó Pai, via Facebook, e que porventura irá assistir e escutar esse culto em outro momento. Abençoe também, ó Pai, a este irmão, a esta irmã, a esta pessoa que estará vendo posteriormente este vídeo. Sê conosco, ó Pai. Nos dê uma semana cheia de saúde, motivos de alegria e oportunidade que consigamos repetir a Jesus em tudo que venhamos a fazer. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus.